pelo plenário do Senado um projeto de lei que determina que estados, Distrito Federal e municípios também deverão criar um plano de metas para o enfrentamento integrado da violência contra a mulher. Mas, efetivamente, o que já é garantido para a mulher vítima de violência? Vamos falar sobre o assunto no quadro Meus Direitos. Meus Direitos, com Dr. Jurandir Pereira. E hoje, além do advogado Jurandir Pereira, recebo também aqui o advogado Rafael Dunda. Muito bem-vindo, doutor Rafael, tudo bem? Prazer, Desirê. Oh, muito obrigada, viu? Doutor Jurandir, a gente tá longe, viu? Não consegui lhe apertar sua mão, Eu vim só tomar um café com você hoje, viu? Tá Já trouxe vendo, até doutor aqui. Rafael? Ele disse assim, olha, ele trouxe um especialista muito bom, então hoje eu vim só tomar café. Tu acredita, doutor? Coisa boa. Exatamente. Boa tarde, minha Paraíba, né? Hoje a gente tá combinando aqui de preto, eu e a mulher gata do meu lado aqui. E hoje a gente trouxe o doutor Rafael Dunda para falar um assunto tão sério para vocês. Sim. Né? Hoje ele é estrela, então vamos deixar com ele hoje. Ô, doutor Rafael, eu queria começar falando porque às vezes é difícil a gente entender o que se trata violência. Às vezes a gente pensa na violência só quando tem a questão física, né? Mas a mulher pode ser vítima de diversas violências no direito, o que se caracteriza como violência contra a mulher. Quais são essas formas? Perfeito, Desirê. Então, é o seguinte, a violência, como é muito retratada, ela é diversificamente mostrada nas redes sociais, em jornais, muito tem da parte física, né, onde as mulheres sofrem de agressões, vão para hospitais, né, muitas vezes sofrendo de maridos, de filhos, irmãos, pais que vivem naquele lar. Mas a violência contra a mulher, ela pode se dar na parte doméstica, mas pode se dar também no trabalho, ou até mesmo no meio da rua, com aquele seu amigo que convive com você frequentemente na sua casa. Só que a gente tem que estar atento, porque a violência, ela se propaga de diversas formas, e uma delas é a psicológica. Uma das mais importantes formas de violência contra a mulher, que muitas vezes não é analisada, visto que ela passa extremamente despercebida, porque as pessoas não têm conhecimento que estão passando por isso. Por isso que é importante a gente debater esse assunto. E acontece também, né, doutor Rafael, de questões da mulher sempre ter vergonha, né, às vezes até de falar. A gente tem visto que as denúncias têm aumentado, mas ainda existem queixas, né, doutor Jurandir, também, muitas vezes de, mas a gente faz e não tem garantia de nada, será que a gente está mesmo ali protegida? Acontece isso também, doutor Jurandir? Olha só, o Cordean, o núcleo da Delegacia da Mulher divulgou que pelo menos 2024 já tem 1.100 medidas protetivas divulgadas a nível de toda a Paraíba. Isso nos 3 primeiros meses, já comparado com 2023, a gente tem um aumento de mais de 35%. Então, só para você ter ideia como já está essa proteção, obviamente as mulheres têm procurado muito mais, então também está tendo cuidado do Estado por promover mulheres delegadas para chegar também nessa investigação, obviamente pela sensibilidade. A gente trata isso aqui também por todas essa lei que já veio justamente para a gente fixar alguns entendimentos a nível de violência. A violência está maior do que na pandemia. Isso a níveis nacionais, aonde o Estado quer chegar. Mas que bom que as mulheres estão denunciando muito mais. Ano passado, só o ano inteiro, já foram mais de 4.630 inquéritos instaurados por violência doméstica. Então, assim, a gente não tem, pessoal, um mínimo de comparação do que pode aumentar. Se já aumentou 35%, isso vai para onde? Verdade. Isso vai para onde, de fato? Com relação, doutor Rafael, às vezes acontece muito da mulher ter a dependência financeira do parceiro e isso acaba sendo muitas vezes um problema, né? A mulher não se sente segura e não tem essa questão de tipo, e se eu sair daqui, eu vou para onde? Eu vou viver de quê? O que é que a justiça, né, dessa maneira, pode oferecer a uma mulher que não tenha essa independência financeira e que ainda esteja presa a esse parceiro, muitas vezes, que é agressor, que é aquela pessoa que pratica, talvez, não a violência física, mas a psicológica, como você bem disse, que é muitas vezes difícil de ser identificada. O que é garantido a ela? Existe algum lar temporário que a mulher possa ficar? Explica para o pessoal de casa. Hoje, Desirê, aos telespectadores, a gente tem uma lei, né, que prevê que as mulheres têm direito a uma pensão alimentícia, a famosa pensão alimentícia, que é paga diretamente do seu próprio agressor. E aí, depois de correr um processo,
vai estabelecer que esse agressor, sempre lembrando pai, marido, irmão, filho, porque muitas vezes a gente tem a figura voltada apenas para o marido, seja o agressor, ou apenas para o pai, mas aquela pessoa, aquele seu amigo que convive diariamente na sua casa, pode também ser o agressor. E a Lei Maria da Penha estabelece acompanhamento psicológico, hospitalar e casas de apoio para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, a violência contra a mulher. E todo esse apoio é dado de forma gratuita. Inclusive, foi sancionado no ano passado uma lei que prevê um auxílio aluguel para as mulheres que são vítimas da violência e acabam sendo apenas assistidas pelos seus maridos, pais, agressores e não têm condição de se manter em casa e acaba saindo para morar em outro lugar e pode ter direito a esse auxílio aluguel. Doutor Jurandir, é importante a gente falar aqui também em casos de mulheres mães que muitas vezes vai ter que manter o vínculo, por exemplo, com aquele agressor por causa do filho. Não sei de que maneira, se existe esse afastamento, se isso é possível, porque se a mulher já tem o receio, até também muitas vezes da própria criança, né, sofrer algum tipo de agressão. Da alienação parental, que a gente chama, né? Esses receios, pessoal, tudo bem, as medidas protetivas, principalmente instauradas na Paraíba, vêm decorrendo disso, né? Como é que ela vai, muitas vezes já com o filho, pessoal, como é que consegue ali dividir, por exemplo, uma conversa sobre a criança? Então, cria-se essa medida protetiva para já avisar, ei, você pode aqui buscar seu filho, porque a regra aí é uma guarda compartilhada, mas se tem agressão, a guarda se torna unilateral. Tem todos os desdobrares também do direito civil. Mas esse diálogo, esse estabelecimento, por isso que entra aqui a esfera criminal, a esfera penal, né? Para dizer, ó, é crime, vai piorar para você. Então, por isso aqui que o Dr. Rafael vem fazendo esse desdobrar. Aproveitando o que ele falou também aqui da questão dos idosos, né? A violência também, não só contra a mulher, mas a violência doméstica contra o idoso também cresce absurdamente. Ô, doutor Rafael, outra questão também que acontece muito é da mulher ter medo de deixar a casa. Antigamente a gente ouvia muito falar em abandono de lar, não sei de que maneira isso entra em casos de vítimas de violência. A mulher que, porventura, né, não aguente mais, decide sair de casa numa atitude assim mais desesperada, mais imediata, ela perde ali aquele domínio do lar, dos filhos. Como é que é garantida essa questão? Então, Desirê, a gente tinha antigamente muito essa figura punida do abandono de lar pela mulher. Mas hoje a gente tem muitas vezes o abandono de lar como uma solução para a mulher que sofre uma violência doméstica, né? Porque a partir do momento em que ela está convivendo com o seu agressor e muitas vezes é difícil deixar o lar por causa do seu filho, por causa da dependência econômica que você tem, da dependência psicológica, que é muito importante, você não consegue abandonar esse lar. Mas quando você consegue quebrar essas amarras, é extremamente importante que você abandone o seu lar, busque parentes, amigos próximos que você consiga se estabelecer e, principalmente, junto a um advogado especialista, busque as delegacias de atendimento especializado à mulher, as DEANs. Hoje, aqui na Paraíba, nós temos 14 delegacias especializadas do atendimento à mulher, sendo 2 em João Pessoa e uma delas na Central de Polícia, funcionando 24 horas com atendimento digno, especializado para as violências da mulher, violência doméstica, para atender qualquer tipo de ocorrência com a mulher como polo, né, de sofrer esse tipo de agressão. A gente já está se encaminhando aqui para o fim do programa, mas por muito tempo a gente ouvia falar naquela frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje em dia também outra forma de denúncia pode partir de um vizinho, de algum familiar que percebe ali aquela violência. Isso pode acontecer também, né, doutor? Com certeza. A gente tinha muito essa figura de que você falou, a briga, a partir do momento que ela é vista, ela deve ser denunciada. Porque aquela situação ocorre com um vizinho, ocorre com uma amiga, mas no outro dia, na outra semana, em uma outra oportunidade, ela pode acontecer dentro da sua casa e você não pode se eximir
de denunciar, de fazer seu papel, de muitas vezes dar uma mão para aquela pessoa que está sofrendo aquela violência e ajudá-la na procura da delegacia, ajudá-la na procura dos seus direitos. E aqui a gente tem a medida que o doutor Jurandir falou, que é a medida protetiva que pode ser pedida diretamente na delegacia sem precisar passar por um juiz. Uma medida protetiva de urgência para que você consiga se ver livre dessas agressões e quebrar essas amarras tão ruins, né, que assolam a nossa sociedade. Doutor Rafael, muito obrigada, viu, por ter vindo. Como o doutor Jurandir disse, ele disse, eu vou ficar só calado, porque ele tem muito a contribuir. Esse é um conteúdo que você pode compartilhar, tá? Lembro aqui o Instagram do doutor Jurandir, é Jurandir Pereira ADV, tem também o telefone 99808-7066. Se você quiser tirar alguma dúvida, alguma informação, já tira a foto aí, ó, desses contatos para entrar em contato com ele. A gente sabe que é um tema delicado, que gera constrangimento, gera dor, mas que é sim, você pode ter apoio, tá? Obrigada, doutor Jurandir. Até quarta, Obrigado. Viu? Aproveitando, quem mandou as perguntas, a gente vai entrar em contato, a gente vai responder. Tema da semana que vem. Essa semana teve a conscientização mundial do câncer. Semana que vem, pessoal, a gente vai trazer os direitos da pessoa com câncer. Perfeito. Certo? Por hoje é só.